aproveitando esse clima um pouquinho mais gelado, vamos falar então sobre os doces. E quais os seus benefícios, então por que que não devemos deixar de consumi-los, né? Como eu ia dizendo, né, os doces eles fazem parte, sim, de uma alimentação, porque a gente não deve excluir nenhum alimento, mesmo quando a gente faz uma reeducação alimentar, né? Eu ensino os meus alunos a sempre fazerem a reeducação alimentar e que eles não devem fazer nenhuma exclusão de nenhum alimento. Porque quando a gente exclui um alimento que a gente gosta, normalmente doce a gente... E principalmente as mulheres, né? As mulheres, elas têm um paladar mais pro doce, né? Muito mais do que... Os homens, eles têm um paladar muito mais voltado para a gordura. Já as mulheres, ela tem um paladar mais pro doce, né? Então, por isso que a gente sempre vê as mulheres mais aguçadas aí por doces. Então, a gente não deve deixar de consumir algo que a gente gosta. Porque quando a gente deixa de consumir algo que a gente gosta, né, no caso os doces, isso lá na frente vai gerar uma compulsão alimentar. E o que é muito ruim, né? Quando a gente gera essa compulsão alimentar, a gente vai comendo exageradamente sem nem mesmo perceber, né? Sem nem mesmo perceber o nosso ponto de saciedade e vai acontecer o contrário do que a gente quer, né? Todo mundo busca o seu peso ideal, né? O seu peso saudável. Então, quando a gente gera essa compulsão alimentar, a gente vai acabar ganhando mais peso, né? E um peso que não é saudável. E quando tem essa compulsão alimentar, normalmente a gente vai para aqueles alimentos mais gordurosos e mais açucarados, né? Então, esse é o primeiro aspecto, por que que a gente não deve deixar de comer os doces, né? Porque como ele faz parte, sempre fez parte, né? Eu acredito aí desde quando a gente é criança, a gente, não digo muito criancinha ali, né? Até os 5 anos, obviamente a gente não deve oferecer doces, né? Para crianças muito pequenas, mas depois elas vão consumindo sim os doces e isso faz parte ali, quando a gente encerra aquela refeição em família, vem a sobremesa, né? Então a gente sempre tem os doces ao nosso redor, né, das nossas confraternizações. Então, deixar de consumi-los seria muito traumático, né, digamos dessa forma. A Flávia aqui está perguntando, quando você não tem controle sobre o doce, come assim mesmo, sem controle? Então, Flávia, é isso que eu ia começar a falar, né? As pessoas, elas chegam muito com essa dúvida, né, de... eu vou tirar o doce justamente porque eu não tenho controle em consumir apenas um pedacinho. Mas a gente tem que tentar ter esse controle sobre nós mesmos, né? Eu acho que também a gente tem que trabalhar um pouquinho ali a nossa força de vontade, a nossa disciplina. E isso passa também, né, quando a gente vai fazer as nossas compras, né, ter ali na despensa só aqueles alimentos que fazem bem também, né? Então, eu não digo assim, a gente não tem que ter o descontrole, né? Quando às vezes a gente não consome aquele alimento, aquele doce, e a gente tem vontade de consumir ele e fica ali, não, eu não vou comer, fica tentando buscar em outros alimentos, a gente acaba comendo muito mais. Então, quando você tem vai trabalhando dentro de você esse autocontrole também, de querer comer apenas um pedacinho. Tira um pedacinho, por exemplo, de uma barra de chocolate, pega um pedacinho e come, e guarda aquela barra de chocolate. E vai se habituando a sempre comer pedaços pequenos, né? Então, tentar trabalhar isso dentro de você. Eu sei que às vezes não é fácil, né? A gente tentar fazer esse controle, mas a gente também tem que ter um pouco aí de força de vontade e disciplina para a gente sempre tentar comer menos, né? Obviamente, a gente comer compulsivamente, sem controle, os doces, isso também não faz bem,
né? A gente tem que ter sim essa consciência e comer pequenas porções, né? Por isso que às vezes o ideal é até comer como sobremesa mesmo, né? Porque ali a gente já fez a nossa refeição e aí a gente acaba comendo porque a gente já está um pouco mais saciado, então a gente vai comer uma quantidade um pouquinho menor, né? E aí ali junto com a refeição, né, a gente já comeu mais fibras, enfim. Então aquele doce ele também vai ser absorvido de uma forma mais lenta, né? Então o ideal, às vezes, se você quer comer, coma uma porçãozinha pequena e aí coma no final da sua refeição, né? Porque ali naquela refeição você já teve esse consumo aí de fibras, né? E isso vai ajudar a ter essa absorção mais lenta, não tendo aqueles picos de hiperglicemia também. Tá? Às vezes também pode ser por uma quantidade baixa de serotonina circulante também, né? O que faz a serotonina estar baixa, né? Pode ser por conta do cortisol. Olha só de novo o cortisol, o estresse aí falando de novo, né? Então a serotonina ela pode estar baixa por conta de excesso de cortisol circulante, né? E aí o organismo estressado ele vai querer aí mais algum alimento que te gere, alguma coisa que te gere mais bem-estar. E aí vai ser através dos doces, né? Por que os doces fazem isso? Porque que o açúcar, né, tanto o açúcar quanto o carboidrato simples, eles têm, não só o carboidrato simples, mas alguns cereais integrais também, eles têm triptofano e eles ajudam a liberar mais serotonina. Por isso que a gente fica com essa sensação de bem-estar, por isso que gera essa sensação de bem-estar, né? Então, por isso quando a gente come doce, a gente fica com aquela sensação gostosa, aquela sensação boa, né? Mas quando a gente não identifica isso, a gente pode ficar nesse ciclo vicioso. E isso a gente fica lá, a gente tá com o organismo estressado, come o doce, tem essa sensação de bem-estar e aí a gente vai associando, né? O nosso organismo entende isso como uma associação de recompensa, né? Então, aí a gente não consegue sair desse ciclo vicioso, né? Eu falei dessa desregulação, às vezes, que a gente pode ter de serotonina baixa, né? Outro fato curioso é porque as mulheres, normalmente, elas, na TPM, elas procuram muito doce, né? Elas ficam com aquela vontade de comer doce, e principalmente chocolate, né? Isso acontece porque na TPM, né, no ciclo da mulher ali, há várias... cada fase há um hormônio ali mais atuante. E ali, ali no pré-menstrual mesmo, um hormônio que fica mais baixo é a serotonina, né? E aí vem aquele mau humor, enfim, aquela irritabilidade. E aí o que o nosso organismo vai buscar? O doce, porque é ele que vai ajudar a liberar mais serotonina, né? Então, por isso que na TPM, nós mulheres, né, buscamos mais por doces, porque a gente tem mais serotonina circulante durante essa fase. Mas a gente pode conseguir a serotonina não só através dos doces. A gente pode conseguir ter mais serotonina no nosso corpo, produzir mais serotonina através de triptofano, de magnésio e de vitaminas do complexo B. Então, se a gente tem uma alimentação mais saudável, eu vou citar aqui os alimentos que são fontes dessas vitaminas e minerais que vão ajudar aí a formar, então, a serotonina, tá? Então, assim, se a gente... E aí vocês vão ver que é basicamente ter uma alimentação saudável. Sim, a gente consegue ter mais produção de serotonina no nosso corpo.
fontes de triptofano, a gente tem na banana, nas nozes, nas amêndoas, nos laticínios, né? Então ali leites, iogurtes e queijos. Tem também nos peixes, na aveia também. Tudo isso é fonte de triptofano. Já de magnésio, a gente tem principalmente vindo das oleaginosas. E aí são todas as oleaginosas, tá? Semente de gergelim, de girassol, de semente de abóbora, nozes, amêndoas, castanhas, enfim. Então, principalmente as oleaginosas, elas são fontes de magnésio, tá? A gente tem também o abacate e as leguminosas também. E o chocolate, né? O cacau é fonte de magnésio também. Já as fontes de vitaminas do complexo B são os cereais integrais, né? Aí entra de novo a aveia, entra aí um arroz integral, uma farinha de trigo integral, temos também a soja, entra também aí os ovos, os laticínios, né? Então, tem as folhas verdes escuras também são fontes de vitaminas do complexo B, tá? Então, de repente, se a gente fizer ali, comer uma banana junto com uma aveia, colocar um pouco de cacau em cima e colocar um pouco de semente de gergelim, a gente já tem tudo que o nosso corpo precisa para formar a serotonina, né? Então, e isso é um exemplo, né? De repente o abacate, faz um abacate, coloca um pouco de cacau ou consome, né? Eu não sei se vocês gostam, mas de repente fazer uma torrada, né? Faz ali uma torrada integral, que aí já tem aí vitaminas do complexo B, coloca um abacate, né? Amassa um abacate e coloca um ovo por cima. Então, vira também, aí tem o magnésio, vitaminas do complexo B e mais o triptofano que vão ajudar aí a formar, então, a serotonina, né? Então, vocês veem que se a gente tem uma alimentação saudável, né, a gente consegue facilmente produzir mais serotonina no nosso corpo, né? Então, não necessariamente a gente precisa do doce aí para suprir, para ser a nossa única fonte aí de produção de serotonina, né? Então, quando a gente tem uma alimentação mais saudável, naturalmente a gente vai querer menos o doce, né? Sim, a gente gosta de doce e aqui, de novo, não é para deixar de comer doce, eu tô falando, né? Eu gosto de doce, só que quando a gente gosta de doce e a gente tem o nosso corpo ali funcionando plenamente, a gente consegue ter essa serotonina melhor circulante, eu não tô comendo doce para melhorar a minha sensação de bem-estar. Eu tô comendo doce porque eu gosto, ele é palatável, e aí eu me contento apenas com um pouquinho de doce, uma porçãozinha pequena, né? Então, vocês veem a diferença quando a gente come compulsivamente um doce ou quando a gente come porque a gente gosta, né? Então, de novo, né? Se a gente exclui alguma coisa que a gente gosta, vai ser muito difícil e muito doloroso. E o nosso organismo vai entender isso como uma penalidade. E aí ele vai liberar mais cortisol, vai se estressar mais. E aí você vai buscar lá esse alimento e vai comer em maior quantidade para satisfazer o seu corpo, tá? Então, por isso que eu falo, a gente não deve deixar de comer aquilo que a gente gosta, mas sim aprender a se alimentar de uma forma mais saudável e com isso a gente não vai gerar essa compulsão, tá? O cacau, além dele, obviamente, aí ser fonte de magnésio, ele ser fonte também de triptofano, ele tem vários outros benefícios, né?
E hoje, como é o Dia Mundial do Chocolate, eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre os benefícios do cacau, né, do chocolate. Na verdade, quem tem os benefícios, quem carrega os fitoquímicos, né, os antioxidantes, as epicatequinas, enfim, é o cacau, tá? Do cacau a gente faz o chocolate, né? Mas existem os diferentes tipos de chocolate. A gente tem o chocolate ao leite, né, que é aquele chocolate que tem uma quantidade maior de açúcar, ele tem muito pouquinho cacau, ele chega ali em torno de 30% de cacau, então é muito pouquinho. Tem bastante açúcar e tem bastante gordura. Além de leite, enfim, ele tem vários outros ingredientes. Já o chocolate branco, ele não tem as amêndoas de cacau, né? Ele é só manteiga de cacau, então ele é só a gordura do cacau e açúcar. Então, ele também não possui aí os fitoquímicos do cacau. Então, ele não é um chocolate adequado para se comer, tá? Então, ele não vai ter os benefícios do cacau. Existe o chocolate rubi, né? É um outro cacau, é um cacau diferenciado, ele é rosa mesmo, tá? Então, só que ele também não possui os benefícios do cacau. Existe chocolate meio amargo, que é o chocolate de 30% a 50% cacau. E o chocolate amargo, que são aqueles acima de 70%. Tá? Que tem os 70, 75, 80, 95, 99 e até os 100%. Esse chocolate, né, amargo, né, que são os acima de 70%, um chocolate de boa qualidade, para a gente comer um chocolate bom, ele deve ter apenas ali a massa de cacau, a manteiga de cacau, quando ele tem 70%, tem um pouco de açúcar também. E aí eles sempre colocam um pouco de baunilha ali para melhorar um pouquinho o sabor, senão fica muito amargo e às vezes as pessoas não se adaptam muito a esse sabor tão amargo. Então, para ser um cacau de boa qualidade, normalmente, né, tem esse quarto ingrediente aqui, que é a baunilha, só para realmente saborizar um pouquinho mais esse chocolate, mas ele não pode ter muito mais aí do que 4 ingredientes. Tá? Se tiver muito mais do que isso, eu já vi chocolate 70% que eles acrescentam leite, enfim. O chocolate ele fica mais macio, mas ele já vai perdendo aí as suas qualidades, tá? Então o chocolate realmente, para ser de boa qualidade, o ideal é que ele seja 70% cacau e que tenha ali em torno de 3 a 4 ingredientes na sua composição. Tá? Sendo que o primeiro ingrediente tem que ser a massa de cacau, tá bom? E por que, né, tudo isso? Por que tem que ser 70%? Por que eu tenho que ter essa atenção? Porque, assim, para a gente consumir um produto que é saboroso, né? E que vai trazer inúmeros benefícios para o nosso corpo. Né? Como eu estava dizendo, o cacau ele é rico em fitoquímicos, né? Um antioxidante que ele tem ali que são os flavonoides, né? Então, os antioxidantes, a gente já sabe que eles combatem os radicais livres que o nosso corpo produz naturalmente aí, ao longo do nosso dia, né? Do nosso dia a dia ali, a gente produz radical livre constantemente. E quando a gente tem uma alimentação rica em antioxidantes, né, por exemplo, advindas do cacau, a gente consegue inibir a ação desses radicais livres. Então, a gente consegue diminuir a propensão a doenças, né? Doenças aí como câncer, como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, né? Então, é super importante a gente consumir esses antioxidantes. E uma ótima fonte de antioxidante é advinda do cacau. Já tem alguns estudos aí, né, bioquímicos que mostram que o cacau ele tem mais antioxidantes do que o próprio vinho,
do que o chá verde, do que o chá preto também, né? Então, a gente consumir cacau, a gente vai ter mais antioxidante do que se a gente consumir aí. Porque a gente fala, não, eu consumo vinho porque tem resveratrol, né? Que é um poderoso antioxidante, enfim. Então, se a gente consome cacau, a gente consome uma quantidade maior aí de antioxidantes do que do que tem no vinho, por exemplo, né? Então, um excelente benefício para a gente consumir cacau, né? Além do que, o cacau, ele consegue melhorar o fluxo sanguíneo, né? E ele melhora também o fluxo sanguíneo numa região do nosso cérebro que é relacionada à memória. Né? Então, já tem inúmeros estudos aí mostrando que o consumo de cacau, ele também melhora a função cognitiva, né? Ele tem essa questão de melhorar esse fluxo sanguíneo, então é capaz de levar mais oxigênio para as células ali cerebrais, diminuindo a morte dessas células cerebrais, alinhado às epicatequinas, né, que é um antioxidante também que o cacau tem, que vai diminuir a degradação celular do nosso cérebro, né? Então, os dois juntos ali, tanto melhorando o fluxo sanguíneo, como também melhorando, diminuindo essa degeneração neuronal ali, isso tudo faz com que melhore também a nossa cognição, né? Tem um estudo bem interessante que foi feito até com pacientes que já tinham eles já tinham uma leve demência e que com o consumo de cacau essa demência ela não acelerou, né, digamos dessa forma. Então, foi, né, um estudo controlado ali que mostrou que quem consumia cacau teve uma perda cognitiva menor do que as pessoas que não consumiram, né, mostrando aí então esse benefício do cacau. Sem contar também nessa questão de melhorar o fluxo sanguíneo, então acaba também melhorando o nosso raciocínio, né? A gente consegue ficar com o raciocínio mais rápido, junto com a cafeína, porque o cacau ele também tem cafeína, então a gente consegue ter mais disposição, né? A gente fica com o raciocínio mais rápido e com maior disposição. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Eu não sei para vocês, né? Na época de vestibular, por exemplo, sempre me fala, né? Minha mãe, leva um chocolate para fazer a prova, você vai ficar muito tempo, enfim. Porque o chocolate ele é uma fonte rápida de energia. E assim, era intuitivo, as pessoas falavam para você levar, mas não sabiam, né, o porquê estavam falando, achava que era só para poder ter essa energia rápida, mas isso acontece por conta disso, porque ele te dá mais disposição, um poder maior de concentração, mais energia, e melhora essa questão do fluxo sanguíneo. Então, a gente fica mais atento a uma tarefa, né? Quando a gente está executando alguma tarefa que exige ali um pouco mais da nossa atenção. Então, o cacau ajuda também, né? Então, se a gente vai fazer, por exemplo, ou mesmo no trabalho, enfim, a gente está ali né, no trabalho já ali um pouco longas horas, enfim, demandando bastante raciocínio, enfim. Então, além de o cacau te ajudar a liberar mais serotonina, né? Porque ele também ajuda a melhorar, ele traz essa sensação de bem-estar. Então, ali, se você está, por exemplo, no meio do seu trabalho, já está ali um pouco mais estressado, enfim, então você consumir um cacau, ele vai te gerar essa sensação de bem-estar e vai ainda melhorar a sua concentração, o seu raciocínio durante essa tarefa do seu dia, né? Então olha que excelente benefício que a gente consegue aí de repente consumindo o cacau. E seja na forma de chocolate, em tabletinho, né? Às vezes a gente come ali um tabletinho de chocolate, enfim, isso vai ajudar.
ou seja mesmo na forma, por exemplo, de fazer o cacau em pó, né? Por exemplo, colocando, como eu disse, sobre fazer o seu lanche da tarde, pega um abacate e joga um pouquinho de cacau em pó. Isso vai ajudar ali, melhorar então a sua concentração naquele momento dessa tarefa. Além de também melhorar ali, gerar uma sensação melhor de bem-estar também, né? Então, você percebe que com pequenas coisinhas, né, pequenos ajustes ali, com pequenos conhecimentos que a gente tem sobre alimentação, a gente consegue melhorar e muito a nossa produtividade também, né? E melhorar a nossa saúde, o como a gente quer chegar também na melhor idade, né? Quando a gente for mais idoso, o como a gente quer chegar nessa idade, né? A gente quer chegar com qualidade de vida, livre de doenças e com uma boa cognição, né? Então, o cacau, ele ajuda e muito a contribuir aí com que a gente tenha uma saúde na melhor idade muito boa, né? Então, esse é outro benefício aí que tem o cacau também. Outra coisa que eu ia falar, né, que eu tava vendo aqui, é que o cacau, ele também, como ele tem um poder anti-inflamatório também, ele é antioxidante, mas ele também é anti-inflamatório. Então, para as pessoas que querem perder peso, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que o tecido adiposo, né, ele secreta muita citocina pró-inflamatória, né? Então, o organismo do obeso, da pessoa que está fora do seu peso ideal, é um organismo mais inflamado, né? É um organismo que tem uma maior... por ter essa inflamação, ele é mais, obviamente, mais suscetível ao surgimento de doenças, né? Tanto uma gripe sazonal, né? Né? Falando um pouco do Covid também, então as pessoas que estão fora do peso, elas ficam também mais suscetíveis a contrair essas doenças mais oportunas, como também as doenças a longo prazo, um diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, um acidente vascular cerebral, câncer, né? Então ela fica mais suscetível a essas doenças por conta dessa inflamação que o organismo tem, mas por conta dessa inflamação, ela tem uma maior dificuldade de perder peso, né? Então, quando a gente consome alimentos anti-inflamatórios, que no caso é o chocolate, a gente ajuda a diminuir essa inflamação. Então, ela ajuda também para quem quer perder peso, né? Então, por isso que eu falo, a gente não deve deixar de comer doces, mesmo que a gente esteja tentando emagrecer, né? Porque, veja aí, se a gente quer emagrecer, a gente precisa de alimentos que sejam anti-inflamatórios. E o cacau, ele é um alimento anti-inflamatório que vai ajudar a diminuir, então, essa inflamação do seu corpo, ajudando nessa perda de peso, né? Então, se a gente consome alimentos que sejam mais anti-inflamatórios, a gente vai conseguir sim ter um emagrecimento mais saudável, tá certo? Então, vocês conseguem ver que são inúmeros os benefícios que tem esse único alimento, né? Esse fruto que é o cacau, né? Então, mas assim, de novo, né? Não tô falando aqui que é um achocolatado, né? Não adianta vir com aqueles achocolatados que estão cheios de açúcar e cacau mesmo, tem quase nada. Não estou falando daqueles chocolates ao leite, chocolate branco, né? Eu estou falando do cacau em pó, 100%. Aí pode ser o alcalino ou o outro cacau mesmo 100%, tá? Aí não há diferença, há diferença apenas de sabor. E tô falando do chocolate, se for comer o chocolate 70% ou mais. Só assim a gente vai conseguir
ter os benefícios que o cacau, que é esse fruto, nos fornece, né? Só aí a gente vai ter esses fitoquímicos, né? E todos os nutrientes, né? A gente viu que o cacau ele tem magnésio e tem triptofano também. Então, quando a gente consome um chocolate de boa qualidade ou o cacau em pó 100%, a gente consegue também ter esses nutrientes, né? E com isso a gente consegue, então, ter um corpo mais saudável, né? Que é isso que a gente busca. Eu sempre gosto de falar, né? A gente não busca apenas um emagrecimento, né? Um corpo ali esteticamente perfeito. A gente quer um corpo saudável, a gente quer um peso saudável, que isso sim é ter saúde. Nem sempre ter aquele corpo super magro, enfim, aquilo é sinal de saúde, porque às vezes as pessoas elas fazem tanto sacrifício para conseguir perder peso que aí falta um monte de nutrientes e elas acabam ficando também desnutridas, tá? Então, quando a gente tem um emagrecimento mais saudável, sem a exclusão de nenhum alimento, que a gente cria uma relação mais harmoniosa com a comida, a gente consegue emagrecer de forma mais saudável. Ó, o Osmar aqui tá me perguntando, gostaria de saber se posso misturar o leite de castanha de caju com o pó de cacau. Pode sim, ele fica bem gostoso também, tá? O leite de... Eu não gosto de falar leite, né? Eu gosto de falar que é uma bebida vegetal, porque o leite é leite de vaca, ou de qualquer outro mamífero, mas enfim, né? Mais popularmente as pessoas chamam sim de leite de castanha de caju, leite de amêndoas, enfim. Mas o de castanha de caju fica super gostoso, ele é um pouquinho, como ele é até um pouquinho mais adocicado, a castanha de caju junto com o cacau fica super gostoso. Então pode... Só que o cacau ele é um pouquinho mais difícil de diluir, né? Então, de repente, né, você bater, né? Pode bater com num shake, assim, para conseguir diluir um pouco mais o cacau, mas pode misturar os dois sim, que também que não tem problema, tá bom? Ali você, né, ele vai ter fontes ali de magnésio, de triptofano também, tá? E isso vai ajudar aí a produzir mais serotonina, então mais sensação de bem-estar que você vai ter, tá bom? Aqui a Sofia está perguntando, chocolate 85% é o que o nutrólogo me passou, mas às vezes queria um mais doce. Será que prejudica o emagrecimento comer bem pouco? 85% ele é um pouquinho mais amargo mesmo. O que você pode tentar... eu não sei como que foi a sua migração, né? Se você estava acostumada a consumir o chocolate ao leite e aí foi direto pro chocolate 85%, você deve ter sentido uma diferença muito grande. O que eu gosto de fazer é fazer essa migração mais devagar, né? Você coloca ali o chocolate, você comia o chocolate ao leite, vai para o chocolate meio amargo, que tem ali em torno de 50%, tem uns até que tem 60%. Depois tenta ir para um 70%, que aí sim já é um chocolate de melhor qualidade, e aí vai para o 85%. O que você pode tentar, como você já chegou no 85%, mas não está conseguindo, tenta ir para o 70%. 70% ele não é ruim, é um chocolate sim de boa qualidade, mas tenta conversar com o seu nutrólogo, ver se você não consegue ir para o... Se teria problema de você ir para um chocolate 70%, porque ele é um chocolate, sim, de boa qualidade. Obviamente, a gente tem que ficar atento, porque tem alguns chocolates, eu disse já anteriormente, que tem alguns chocolates 70% que tem muito ingrediente para mascarar até ali um pouquinho o sabor mais amargo, eles acabam acrescentando leite, enfim, vários outros ingredientes aí misturados nesse chocolate, então que não fica bom.
O chocolate realmente bom é aquele chocolate que tem ali no máximo 4 ingredientes, tá? Sendo que um deles é a baunilha, tá? Então, o ideal é que você fique atenta à lista de ingredientes desse chocolate e tente ver com ele, então, um chocolate 70%. Se você come um pouco do chocolate 70%, ele não vai te prejudicar no emagrecimento, tá? É só uma questão ali de você conversar com o seu nutrólogo. Assim, expor para ele, né? Se de repente você não tá conseguindo nem no 70%, ainda é muito amargo para você, porque o seu paladar não está habituado, tenta ir para um meio amargo, que o meio amargo tem ali uns 50%, ele já é um pouquinho mais doce, mas ele não chega a ser um chocolate ao leite. E você comer um pedacinho, isso não vai atrapalhar o seu emagrecimento, contanto que toda a sua alimentação também seja saudável, tá? Não é um único alimento que faz diferença, é todo um contexto aí da sua alimentação, tá bom? Então, obrigada mais uma vez, boa noite e fiquem com Deus e até a próxima, então, quarta-feira, às 19 horas, a gente se encontra aqui de novo, tá bom? Um beijo grande e um bom restinho de semana para vocês.